Você já se sentiu invisível dentro da própria casa? Eu não falo daquela invisibilidade confortável, tipo a do Harry Potter com a capa mágica, mas da invisibilidade do tipo se você sumisse hoje, provavelmente só notariam quando a pia entupisse e ninguém soubesse onde fica o desentupidor. Pois bem, eu era essa presença ausente. O aniversário de minha irmã caçula foi um verdadeiro espetáculo. Balões dourados, um arco de flores naturais, uma tenda branca no jardim e um buffet de comida japonesa que fez até o tio Juca fingir gostar de sushi para não sair por baixo. Ela, vestida com um macacão branco que parecia ter custado o valor do meu aluguel anual, recebia os convidados de braços abertos enquanto desfilava com aquele sorriso de quem sabe que o mundo gira ao seu redor. E eu? Eu estava de calça jeans e camiseta preta, porque ninguém se deu ao trabalho de avisar que era uma festa de antraje branco. Mamãe olhou para mim quando cheguei e murmurou. Podia ao menos ter tentado parecer parte da família, né? Foi o bom e velho tapa sem mão, seguido de um sorrisinho sarcástico que ela aperfeiçoou ao longo de anos de prática. Até aquele momento, eu já estava acostumada com o favoritismo. Minha irmã era a estrela, e eu era a luz de emergência, daquelas que só acendem quando tudo dá errado. Mas aquele dia foi diferente. Aquela foi a primeira vez que eles cruzaram uma linha da qual não havia volta. Era o momento do presente. Papai pediu silêncio e pegou o microfone com o entusiasmo de quem vai anunciar a chegada do Messias. Filha querida, ele disse, segurando o ombro da minha irmã com um orgulho que escorria pelo rosto como geleia mal passada, você é o futuro dessa família. E o futuro precisa de um bom motor, não é? Todos riram, cúmplices da piada interna que, claro, eu não conhecia. Então ele apontou para o portão de ferro, que se abriu com um rangido teatral, revelando um carro vermelho reluzente, com um laço branco gigantesco no capô. Houve aplausos. Gritos. Gente chorando como se aquilo fosse a final da Copa do Mundo. E eu, parada no canto, segurando um copo de suco quente, sem gelo, tentando processar tudo. Mas nada preparou meu coração para o que viria em seguida. E você, minha filha mais velha, disse mamãe, virando-se para mim com o mesmo microfone, achou que tínhamos esquecido de você, né? Claro que não. Todos deem uma olhada ali, perto da churrasqueira. E lá estava. Uma bicicleta. Azul clara, com cestinha na frente, e um laço, bem menor que o do carro, diga-se de passagem, colado torto no guidão. Porque, né, uma bicicleta é o suficiente, continuou papai. Afinal, você não vai a lugar nenhum mesmo. A gargalhada da família inteira ecoou por todo o quintal. Até a vizinha riu, aquela mesma que me confundia com a babá da minha irmã desde que éramos pequenas. Sorri. Por fora. Por dentro, algo quebrou. Não um caco violento, não uma explosão. Foi um estalo sutil, como o primeiro fio de um zíper se soltando. Mas quem já teve um zíper arrebentado sabe, quando o primeiro dente vai embora, os outros não demoram a seguir. Levei a bicicleta até o portão com dignidade. Pedalei para fora da festa, deixando para trás as palmas irônicas, os risinhos abafados e a certeza deles de que eu aceitaria tudo calada. Mais uma vez. Mas aquela tinha sido a última vez. 3 dias depois, meus pais me chamaram para uma conversa. Disseram que talvez eu estivesse exagerando. Que foi uma brincadeira, ninguém quis magoar e que só parecia injusto porque você vê tudo com olhos muito sensíveis. Tradução: a culpa era minha por ter sentimentos. Você devia rir de si mesma, sabia? Disse minha irmã, mastigando uma maçã verde como quem degusta a vitória. É só uma bicicleta. Só uma bicicleta. Eu tinha 26 anos. Trabalhava de casa como freelancer, fazia traduções e alimentava um blog pessoal onde escrevia histórias fictícias sobre uma mulher invisível que, secretamente, era dona de uma fortuna e planejava sua vingança com chá e sarcasmo. Poucos leitores, mas muito coração. Naquele dia, após a conversa conciliadora, tranquei a porta do meu quarto e abri o notebook. Liguei uma luz fraca, servi um café forte e digitei como se minhas unhas fossem lanças. Por horas e horas, escrevi. Não sobre mim, mas sobre ela, a mulher invisível que, depois de anos sendo humilhada, descobre que pode comprar o prédio inteiro e demitir todos os que a ignoraram. Exagerei? Sim. Mas aquela fantasia era tudo o que eu precisava para não enlouquecer.
O que meus pais não sabiam, o que minha irmã sequer sonhava, era que eu não estava apenas escrevendo para aliviar a alma. Estava vendendo. E vendendo bem. Meses antes, um dos meus contos havia viralizado em uma rede social gringa, traduzido por um leitor anônimo que adorou minha voz irônica e emotiva. Fui contatada por uma editora dos Estados Unidos. Publicaram um livro com uma coletânea dos meus textos. O pagamento? Em dólares. E mais, royalties, adiantamento, contrato para 3 volumes. Guardei tudo. Cada centavo. Nunca toquei no assunto com ninguém da família. Afinal, como poderiam rir da minha bicicleta se soubessem que eu tinha dinheiro para comprar uma frota inteira? Na semana seguinte ao fatídico aniversário, minha irmã postou uma foto do carro novo com a legenda: presentinho dos melhores pais do mundo, coração cintilante. Acordei com notificações de colegas da escola, parentes distantes e até ex-professores comentando o quanto ela merecia aquilo. Uma tia escreveu: enquanto a outra fica trancada no quarto, ela se destaca. A outra, no caso, era eu. Sorri. Respirei fundo. E comprei uma passagem só de ida para a Itália. Primeira classe. Sem escalas. Mas, claro, eu não fui embora antes de deixar um presente final, algo para fazer com que aquele estalo quebrou dentro de mim se transformasse em algo mais barulhento. Mais memorável. Afinal, se eu realmente não iria a lugar nenhum, como eles diziam, então por que não deixar uma lembrança inesquecível antes de partir? Se existe uma coisa que minha família sempre soube fazer bem, além de me ignorar com maestria, era subestimar silenciosamente tudo que eu fazia. Eles nunca diziam com todas as letras, claro. Mas estava ali, no jeito como franziam o senho quando eu dizia que trabalhava com tradução. Tradução? Ah, que legal! Tipo o Google Tradutor? Perguntava minha irmã, rindo como quem não faz ideia de que ironia e ignorância são parentes próximos. Eu não a culpava. Para alguém como ela, sucesso precisava ter brilho. Tinha que aparecer. Ser visto. Publicado na capa de revista ou estampado no outdoor do shopping. Ela não compreendia que às vezes o verdadeiro poder mora no silêncio e que fortuna não faz barulho quando é inteligente. Mas naquela semana, depois do episódio da bicicleta, algo mudou. Uma centelha acendeu. Um plano começou a nascer, e dessa vez, eu não estava mais interessada em fingir que nada me afetava. Eu queria que eles soubessem. Não tudo. Não de imediato. Mas eu queria plantar pequenas dúvidas. Dar sinais. Mexer com aquela confiança cega que faz alguém se sentir intocável. E o melhor jeito de fazer isso, claro, era provocando o orgulho. Afinal, se existe um ponto fraco no ego de um narcisista, é perceber que pode não ser o mais esperto da sala. Comecei sutil. No domingo seguinte, fui ao almoço de família. Usei um vestido simples, mas elegante, comprado em Milão, em uma boutique escondida que só se entra com senha. Não tinha etiqueta, não tinha marca estampada. Mas o corte, o tecido e o caimento diziam tudo. Ainda assim, eles não notaram. Ou melhor, notaram, mas fingiram que não. Sentei-me à mesa com calma. Sorri, comi meu risoto de frango desfiado com batata palha genérica como se fosse a refeição mais requintada da Europa. E deixei, propositalmente, meu passaporte cair da bolsa enquanto pegava o celular. Isso é um passaporte italiano? Perguntou meu pai, estreitando os olhos. Sim, respondi com naturalidade, recolhendo o documento. Tive uma viagem a trabalho na semana passada. Só esqueci de guardar. Trabalho? Desde quando tradução te leva para fora do país? Minha irmã olhou com desdém, apoiando o queixo na mão como quem aguarda mais uma história inventada por quem eu não tenho que mostrar. Desde que comecei a traduzir para editoras internacionais, respondi, fingindo humildade. Nada demais. Eles riram. Juro. Não abertamente, mas com aquele sorriso enviesado que diz: coitada, ainda vive nesse mundo de faz de conta. Mamãe foi ainda mais direta. Só falta dizer que foi você que escreveu o livro que estava na vitrine da livraria do shopping. Tinha até seu nome. Hilário.
Ela se referia, sem saber, ao meu próprio livro, assinado com pseudônimo, como eu sempre fiz. Um nome inglês, sonoro, fácil de vender. Uma escolha de mercado. E, ao que tudo indicava, a melhor que eu já tinha feito. Deve ter sido coincidência, respondi, segurando o riso com tanta força que doeu. Muitos nomes parecidos por aí. Verdade. Você nem parece escritora. Minha irmã completou, balançando a cabeça. Nem parece criativa o bastante para isso. A mesa explodiu em gargalhadas. Eu respirei fundo. E sorri. Na segunda-feira seguinte, enquanto tomava um café no sofá, mamãe entrou no meu quarto sem bater, como sempre fez, e viu um envelope preto sobre a escrivaninha. Isso aqui é o quê? Convite de casamento? Quase respondi. É de uma premiação. Em Londres. Ela segurou o convite como se fosse uma amostra de perfume de revista velha. Prêmio do quê? Do melhor tradutor de receita de bolo? Sério. Ela disse isso. Olhei para ela e respondi com doçura. De melhor autora de contos contemporâneos. Mas não se preocupe, só os finalistas vão. E você é finalista? Sou. Sorri. Mas não deve ser nada demais, né? Segundo você, eu não iria a lugar nenhum. Ela soltou uma risadinha seca e deixou o envelope de lado como quem descarta um guardanapo usado. Saí do quarto. Mas ouvi. Ela foi até o Google procurar o nome do prêmio. Vi pela tela do celular refletida no espelho. No jantar, comentou casualmente com meu pai. Você sabia que tem uma premiação chamada Nightingale Awards? Que nome ridículo. Devem premiar blogueiro que escreve fanfic. Deve ser coisa de jovem que se acha artista, respondeu meu pai, sem tirar os olhos do jornal. Engraçado. Eles não sabiam que, naquele momento, a minha conta bancária já estava maior do que a soma de todos os carros que meu pai havia financiado na vida. E que meu trabalho de tradução incluía revisar obras de autores com best-sellers no currículo. Também não sabiam que eu havia comprado um apartamento em meu nome, à vista, e que só não me mudará ainda por puro prazer de observar a queda acontecer devagar. Mas tudo isso, eu deixaria para depois. Uma vingança boa precisa ser como chá forte, infusão lenta, sabor marcante e servida bem quente. O estopim veio dias depois. Minha irmã apareceu em casa, de salto alto e perfume caro, dizendo que queria conversar. Achei estranho. Ela nunca queria conversar. Quando queria alguma coisa, simplesmente pegava ou mandava recado pela mamãe. Então, sabe aquele seu computador? O da maçãzinha? Sei. Respondi, sem olhar para ela. Então. Eu estava pensando, já que você nem usa direito, podia me emprestar. Só por um tempo. Preciso editar uns vídeos. Vídeos? Estou começando no Instagram. Vida de influenciadora, sabe? Quase engasguei com o café. Ela continuou. E bom, já que você vive trancada no quarto e só traduz essas coisas que ninguém lê mesmo. Você quer que eu empreste o meu computador para você começar uma carreira que você acha mais importante do que a minha? Não precisa dramatizar. É só um computador. E convenhamos, você está sempre aí, invisível. Invisível. Palavra interessante. Já ouvi de tantas formas. Sabe o que eu fiz? Levantei, fui até minha estante, peguei um dos exemplares autografados da minha primeira edição internacional e coloquei sobre a mesa. Toma. Pode usar como apoio pro celular. Capa dura. Ótimo para gravações. Ela pegou o livro, olhou a capa, virou o nome na contracapa, e só então reconheceu o pseudônimo. Ficou pálida. Você que escreveu isso? Assenti. Ela abriu o livro. Na dedicatória, meu nome completo. Meu. Real. Sem pseudônimo. Mas, está em todas as livrarias. Sim. Isso, vendeu? Muito. Ela ficou muda. Pela primeira vez. Mas não por muito tempo.
Mamãe entrou na sala no mesmo instante, viu o livro e perguntou: "O que é isso?" "É da sua filha", respondeu minha irmã, como se estivesse segurando um segredo explosivo. "Ela escreveu esse livro. Ele vendeu." Mamãe pegou o livro, leu a contracapa, olhou para mim e disse: "Por que você nunca contou?" "Porque vocês nunca perguntaram." 2 semanas depois daquela noite em que minha irmã segurou meu livro como se fosse um pedaço de evidência criminal, o clima em casa estava diferente. Não me pediram desculpas. Seria pedir demais. Mas também não zombaram mais de mim com a mesma naturalidade. Era como se estivessem esperando que aquilo fosse passageiro. Uma sorte de principiante. Um golpe de sorte de uma irmã que nunca teve muito brilho, mas deve ter dado sorte em alguma coisa. A negação era reconfortante para eles. Afinal, era mais fácil acreditar em sorte do que em esforço, estudo, disciplina e talento. Nada disso cabia na narrativa que eles construíram sobre mim, a filha mais ou menos. Mas o mundo real não é um reality show familiar com roteiro fixo. E quando a verdade resolve aparecer, ela faz isso com luz de palco, microfone e plateia cheia. E foi assim que chegou o dia do lançamento oficial do meu livro, aqui, no Brasil. A editora organizou tudo: espaço no shopping, banner gigante com o título estampado e meu nome artístico destacado. Eu insisti para que fosse um evento aberto. Queria ver quem apareceria por curiosidade, quem descobriria a autora, quem engasgaria ao reconhecer a foto de divulgação. Usei a mesma foto que minha mãe certa vez criticou dizendo: "Você não devia usar batom vermelho. Fica vulgar." Pois foi com aquele batom vermelho que eu entrei no auditório, de salto alto e vestido preto de alfaiataria. E confesso, cada clique das câmeras parecia uma palminha de vingança batendo em câmera lenta. O auditório estava cheio. Eu subi ao palco com um sorriso treinado e o coração firme. O mediador me apresentou com entusiasmo, citando traduções para 5 idiomas, contrato com streaming e possibilidade de adaptação para minissérie. As pessoas aplaudiram de pé. No meio da plateia, estavam eles. Minha mãe. Meu pai. E, claro, minha irmã, que chegou com um casaco exageradamente chique para uma tarde quente, tentando competir com qualquer brilho que pudesse cair sobre mim. Sentaram-se na terceira fileira. Visivelmente desconfortáveis. Talvez esperassem que eu não os mencionasse. Talvez contassem que eu fosse cortês, como sempre fui. Discreta. Elegante. Mas não naquele dia. Chegou o momento da fala da autora. Respirei fundo. Peguei o microfone. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo à editora, aos leitores, aos colegas escritores, e a todos os que nunca acreditaram em mim. Houve um silêncio. Uma pausa calculada. Sim. Porque foram eles que me ensinaram a persistir. Que me mostraram que ser subestimada pode ser a maior arma de quem não tem nada a perder. Então, obrigada. Olhei diretamente para a terceira fileira. Minha mãe abaixou o olhar. Continuei. Escrevi este livro em noites solitárias, em feriados ignorados, em aniversários esquecidos. E cada capítulo carrega não só ficção, mas marcas muito reais de quem sabe o que é ser invisível. Aplausos tímidos. Mas sinceros. E agora, gostaria de fazer algo simbólico. Algo que sempre sonhei em fazer, uma dedicatória pública. Peguei um exemplar do livro. O mais bonito. De capa dura, edição de colecionador. Folheei até a primeira página. E li em voz alta. Para todos os que disseram que eu não iria a lugar nenhum. O mundo é redondo, mas eu dei a volta inteira, sem pedir carona. Silêncio. Alguns riram. Outros aplaudiram. Meus pais? Congelados. Minha irmã. Sorria, de nervoso. A boca travada num sorriso falso que não segurava mais o rosto. Ao fim do evento, uma fila se formou para autógrafos. Um a um, leitores pediram dedicatórias, selfies, abraços. E foi só quando o auditório começou a esvaziar que minha família se aproximou. Você podia ter nos avisado, disse minha mãe, com aquele tom que mistura crítica com chantagem emocional. Avisei.
Só que não estavam ouvindo. E precisava se expor assim? Perguntou meu pai. Expus? Sorri, inclinando a cabeça. Só li uma dedicatória. Se vocês se sentiram expostos, talvez a carapuça tenha servido. Minha irmã bufou. Você acha que virou alguém, né? Por causa de um livro? Não, Fernanda. Eu virei alguém quando parei de esperar que vocês me enxergassem. Ela engoliu em seco. Naquela noite, em casa, o silêncio foi sepulcral. Nenhum comentário, nenhum elogio, nenhuma crítica direta. Mas vi o celular da minha mãe vibrar sem parar. Mensagens, notificações, comentários. Parentes distantes parabenizando. Vizinhas dizendo que sempre souberam que eu tinha algo especial. Ex-professores mandando mensagens com emojis de orgulho. E ela? Trancada no quarto. 2 da manhã, ouvi uma conversa abafada entre ela e meu pai. Algo sobre como ela conseguiu isso, e de onde veio esse dinheiro, seguido de e se ela sair de casa. Ouvi tudo. Mas não respondi. Eles ainda achavam que aquilo era um pico. Um estouro passageiro. Uma bolha que logo estouraria e deixaria tudo como antes. Mal sabiam. A bolha não estouraria. Ela explodiria. Só que não em mim. Neles. E essa explosão já tinha data marcada. 3 dias depois, recebi o convite para participar de um evento internacional em Nova York. O e-mail era claro: viagem, hospedagem e cachê pagos. Entrevista ao vivo. Painel com outros autores de destaque. E mais, direito a um convidado. Poderia levar quem eu quisesse. Sentei no sofá com uma taça de vinho e pensei, seria poético levar minha mãe. Mostrar a ela o mundo que ela disse que eu nunca veria. Mas aí imaginei a voz dela dizendo: não tem frango com batata? Esse cardápio é muito diferente em pleno jantar de gala. Desisti. Levei minha gente. Mas deixei o convite impresso na mesa da sala. Sem envelope. Sem bilhete. Sem nada. Apenas a verdade nua. E o nome, convidada de honra, autora Revelação Internacional, Luna Smith. Sim, esse era o meu pseudônimo. Eles sabiam agora. Sabiam também que, mesmo conhecendo o nome, não sabiam nada sobre mim. Mas logo saberiam. Quinta-feira. Céu nublado, vento gelado e uma paz no peito que eu não sentia desde, talvez, nunca. Acordei com o alarme do celular tocando uma música clássica que minha irmã sempre disse que era música de elevador, mas que, para mim, soava como trilha sonora de vitória silenciosa. Naquela manhã, não precisava fazer nada. E, ainda assim, tudo estava prestes a mudar. Levantei, tomei banho com calma e escolhi minha roupa com uma intenção específica: visual neutro, elegante, discreto. Eu queria que o impacto viesse das palavras, não da aparência. Mamãe me encontrou na cozinha, com o costumeiro bom dia seco. Estava fazendo ovos mexidos, reclamando da conta de luz e dizendo que alguém andava usando demais o ar-condicionado do quarto. Eu ignorei. Vai sair? Perguntou, notando minha bolsa pronta na cadeira. Vou sim. Aliás, hoje não volto. Ela parou. A espátula de silicone ficou suspensa no ar. Como assim? Estou me mudando. Achei melhor. Está tudo muito apertado por aqui, não acha? Ela riu. Aquela risada artificial que usava para esconder o desespero. E vai morar onde, minha filha? Com aquele seu salário de contista de internet? Apartamento novo. Está no meu nome. Quitado. Silêncio. Você está brincando. Não estou. Você comprou um apartamento? Sim. E não, não é conjugado. Nem financiado. E sim, tem varanda. E elevador que toca a música de elevador em que você odeia. Ela piscou. 2 vezes. Depois se apoiou na pia como quem recebeu um soco sem aviso. Meu pai entrou na cozinha nesse exato momento, de pijama e expressão sonolenta. Mamãe disparou.
Ela disse que vai sair de casa. Comprou um apartamento. À vista. Ele riu. Isso é piada, né? É verdade, disse eu, abrindo minha bolsa e tirando de dentro a cópia da escritura. Coloquei sobre a mesa. Com o meu nome. Com tudo. Assinada. Reconhecida em cartório. Eles leram o documento como se estivessem tentando traduzir um idioma alienígena. Minha irmã chegou no fim da tarde. Entrou gritando do portão. Que história é essa de apartamento? Mamãe respondeu com a voz trêmula. Ela comprou um. Vai embora hoje. Como assim vai embora hoje? Com as próprias pernas, Fernanda. Respondi. Carregando minhas malas, que já estão no carro. Ela bufou. E quem vai ficar com esse quarto? Você quer ele? Pode pegar. Eu já cresci demais para caber aqui dentro. Ela tentou rir. Mas foi aquele riso esquisito, o mesmo que a gente solta quando tropeça na calçada e tenta fingir que foi de propósito. O mais irônico? Até aquele momento, mesmo com todas as provas diante deles, eles ainda tentavam acreditar que era uma fase. Uma encenação. Um teatrinho meu para chamar atenção. Então resolvi cravar a estaca final. No sábado, organizei um jantar no meu novo apartamento. Um jantar elegante. Só para alguns íntimos. Convidei, entre outros, minha editora, minha agente, 2 autores internacionais que estavam no Brasil para a Bienal e, por um capricho cômico do destino, convidei também meus pais e minha irmã. Eles aceitaram. Curiosos demais para recusar. Chegaram 15 minutos antes do horário marcado, uma raridade. Vestidos com roupas formais demais, tentando parecer naturais. Mamãe disse: Você não devia exagerar tanto. Vai acabar gastando o que nem tem. Eu sorri. Não se preocupe. Já recuperei tudo que vocês nunca investiram. A campainha tocou. Era minha editora, com uma garrafa de vinho francês e um sorriso de orgulho. Essa garota aqui, disse ela, apontando para mim, é nossa maior aposta para o mercado internacional. Sabe o que me disseram esta semana? Ela escreve como se tivesse vivido 5 vidas. E olha que só tem 26 anos. Mamãe tossiu. Meu pai fingiu estar interessado na vista da varanda. Minha irmã mexia no celular, sem saber o que fazer com os dedos. A noite seguiu com conversas animadas, elogios, planos para o futuro. Até que chegou o momento que eu esperava. Ergui minha taça. Eu gostaria de propor um brinde. Todos se calaram. As famílias. As que apoiam, e as que desafiam. Porque algumas famílias nos criam asas. Outras, pedras. Mas voar com pedra nas costas torna tudo ainda mais bonito. Minha irmã deixou a taça escorregar. Mamãe tentou disfarçar o constrangimento mexendo no guardanapo. Meu pai simplesmente ficou em silêncio. Mas não era um silêncio confortável. Era um silêncio de derrota. De quem entendeu, tarde demais, que havia perdido o controle. Na saída, mamãe se virou para mim e disse: Você não precisava ter feito tudo isso. Não fiz por vingança, mãe. Fiz por mim. Mas que o gosto é doce, isso é. Ela não respondeu. Não pediu desculpas. Não chorou. Mas seus olhos tremiam. E aquilo, bastava. Eu não esperava que batessem à minha porta naquele domingo de manhã. Muito menos os 3 ao mesmo tempo, mãe, pai e irmã, lado a lado, parecendo uma trindade desequilibrada. A campainha soou com insistência dramática, como quem quer ser ouvido, mas não sabe o que dizer quando o silêncio chega. Abri a porta com um café na mão, pijama de seda e expressão serena. Problemas? Minha mãe foi direta. Podemos conversar? Estranho. Achei que não havia nada em mim digno de conversa. Mas tudo bem. Entrem. Eles entraram. Olharam ao redor como turistas num país estrangeiro. Tudo os incomodava: o tamanho do apartamento, a vista, os quadros na parede, a ausência de barulho e, principalmente, o fato de que nada ali levava o nome deles.
Sentaram-se no sofá como quem pisa em campo minado. Foi meu pai quem começou. Estávamos conversando sobre o futuro. Você sabe, a situação não está fácil. O país, a economia. Vocês estão com problemas financeiros? Silêncio. Mamãe pigarreou. Digamos que seu pai está passando por uma fase delicada com o emprego, e sua irmã, bem, ela está tentando se encontrar. Eu ergui uma sobrancelha. Ela perdeu o carro, foi? Está, com dificuldades de manter os custos. Você sabe, manutenção, IPVA, essas coisas, e... Deixe-me adivinhar, interrompi, pousando a xícara. Vocês querem que eu ajude? Não é isso, disse mamãe, apressada. É que, pensamos em nos unir como família. Deixar o passado para trás. Ah, o famoso discurso da reconciliação. Engraçado como ele sempre surge quando o orgulho começa a doer no bolso. E como exatamente vocês pensam em se unir? Minha irmã respondeu. Bom, poderíamos investir em algo juntos. Um novo negócio. Você poderia entrar com o capital, e nós com a estrutura. Estrutura? A ideia, disse meu pai. A presença online, disse minha irmã. O apoio emocional, arriscou minha mãe. Eu ri. Alto. Com gosto. Aquela gargalhada que a gente prende por uma vida inteira e que sai como foguete. Deixa eu ver se entendi. Vocês querem que eu banque um projeto que vocês não têm, baseado em um talento que nunca demonstraram, com a mesma confiança que usaram para me dar uma bicicleta enquanto davam um carro para ela? Silêncio. Vocês querem uma sociedade? Sim, disse minha mãe. Afinal, somos família. Ah, a carta da família. Tão conveniente. Levantei. Fui até o armário. Peguei o livro. O original. Primeira edição. Com a dedicatória marcada. Entreguei na mão dela. Leia. Ela leu em voz alta. Para todos os que disseram que eu não iria a lugar nenhum. O mundo é redondo, mas eu dei a volta inteira, sem pedir carona. Ela me olhou. Eu escrevi isso por vocês. Por cada vez que me fizeram sentir invisível. Por cada riso que deram às minhas custas. Por cada vez que me disseram que a bicicleta era o suficiente. E, vejam só, com ela, fui mais longe do que vocês jamais sonharam. Você mudou, murmurou meu pai. Sim. Cresci. E o engraçado é que tudo isso podia ter sido com vocês ao meu lado. Mas vocês me empurraram para fora. Riram. E agora querem voltar como se nada tivesse acontecido? Mamãe tentou insistir. Mas somos sangue do mesmo sangue. E o veneno também. Ela se calou. Eu dei um passo à frente. Peguei um envelope sobre a mesa e estendi para eles. Isso é uma carta de desligamento. Formal. A partir de hoje, não financio mais absolutamente nada. Contas, seguros, assinaturas, tudo cancelado. E se tentarem me envolver em qualquer chantagem emocional, bem, lembrem-se de que sou boa com palavras. E não me importo mais em usá-las. Você está sendo cruel, disse minha irmã. Não. Estou sendo clara. Cruel foi quando riram de mim na frente de todos. Cruel foi ter meu valor medido por um laço no guidão. Eles estavam pálidos. Atordoados. Mas eu ainda não tinha terminado. Na semana seguinte, fui convidada para participar de uma palestra em uma universidade onde minha irmã estudou por 3 semestres antes de desistir porque não era valorizada. O tema? O peso do desprezo e a força do invisível. Aceitei. Convidei a imprensa. Convidei os alunos. E, sim, enviei convite nominal para minha família. Só para garantir que viriam de perto. Na abertura da palestra, fui recebida de pé. Aplausos. Câmeras. Flashes. E então contei tudo. Sem nomes. Sem datas. Mas todos entenderam. Quando mencionei o aniversário com o carro e a bicicleta, houve um burburinho na plateia.
Quando falei sobre como o silêncio da rejeição familiar pode ser mais ensurdecedor que gritos, vi minha mãe abaixar a cabeça na segunda fileira. No fim, me perguntaram: "E o que você diria hoje para a sua família, se pudesse?" Sorri. Olhei na direção deles. E respondi: "Eu diria, obrigada. Porque quando disseram que eu nunca iria longe, eu decidi ir além." Aplausos. Longos. Sinceros. Minha irmã saiu antes do fim. Meu pai também. Mas minha mãe ficou. Depois, ela se aproximou. Pela primeira vez, sem ironias. Sem desculpas forçadas. Mas eu apenas disse: "Agora é tarde. Eu estou inteira demais para voltar a caber onde só me queriam pela metade." Ela tentou falar. Mas eu já caminhava em direção ao carro. Um carro novo. Meu. Comprado com as palavras que eles tanto desprezaram. Liguei o motor. Olhei para o retrovisor. E segui. Sem olhar para trás. Fim.